Muito boa tarde, este é o canal do Boi News, quinta-feira, 28 de outubro, também pelo Facebook e portal sba1.com. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevou em 1,5 ponto percentual a taxa básica de juros. A Selic passa de 6,25% para 7,75% ao ano, como instrumento para conter a inflação de alimentos, energia e combustíveis no país. Em boletim divulgado ontem, o comitê explica que há um risco de inflação mais alta ainda após a instabilidade no mercado financeiro, provocada pela decisão de mudar o cálculo do teto de gastos, o que fez o Banco Central aumentar o ritmo de aperto monetário, imprimindo a alta dos juros. No Boletim Focus desta semana, vamos lembrar, os economistas projetam inflação de 8,96% em 2021. E após divulgar a nova taxa Selic, o Banco Central informou em boletim que na próxima reunião do Copom, em dezembro, uma nova alta de 1,5 ponto percentual deverá ser definida. Ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, as informações de Walter Puga Júnior. Boa tarde, Puga. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O cenário com o qual os membros do Conselho de Política Monetária do Banco Central trabalham, ela foi extraída, Zaidan, daquela pesquisa Focus que é realizada semanalmente pelo Banco Central. Nesse caso, a expectativa é de que a taxa terminaria em 2021 em 8,75% ao ano e em 2022 subiria para 9,75%, sempre considerando aí, né, que poderia terminar o ano que vem, 2022, na faixa de 9,5%. Por fim, encerraria lá na frente, 2023, com um recuo na faixa aí de 7%. O câmbio, por outro lado, a pesquisa Focus aponta isso, e essa é a base para que o Banco Central faça as suas projeções, começaria em 5,60, valor médio dos 5 dias úteis anterior à reunião. Evoluiria conforme a paridade do poder de compra. Nesse cenário, as projeções para a inflação de preços administrados são de 17% para 2021, 5,2% em 2022 e 5,1% em 2023. Bom, essa decisão do Banco Central acabou provocando, de um lado, né, a manutenção de dólar em valores ainda considerados razoáveis, abaixo aí na faixa de 5,60, 5,65. Mas não impede uma alta no dólar. O dólar voltou a subir agora há pouco, alta de 1,10%, passou de R$ 5,62, agora está a 5,61, mas o fato é que lá na frente teremos dinheiro mais caro, porque essa decisão do Conselho de Política Monetária de subir a taxa básica de juros para 7,75%, trouxe uma leve queda na taxa de juros negociada no mercado futuro para curto prazo. No entanto, para janeiro de 2023, a taxa de juros sobe de 11,53% para 11,58%. Para 2025 também sobe e também para 2027 também sobe. Resumindo, a decisão do Conselho de Política Monetária do Banco Central de elevar a taxa básica de juros já sinaliza lá na frente, nos próximos 2 anos, dinheiro mais caro, Zaidan. É com você. Obrigado, Puga. A Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, levará para a Conferência do Clima, que começa domingo na Escócia, o primeiro mapa digital criado para identificar os estoques de carbono orgânico acumulados no solo brasileiro. Ao vivo de Brasília, as informações de Berenice Leite. Boa tarde, Berê. Boa tarde, Zaidan. Foi apresentada uma versão atualizada da ferramenta Pronasolos. Esse mapa mostra que o Brasil tem um estoque de aproximadamente 36 bilhões de toneladas de carbono, isso nos primeiros 30 centímetros de profundidade. E os maiores estoques de carbono no subsolo estão concentrados na região sul do país e na Amazônia. Em contrapartida, os solos do Pantanal e a Caatinga retêm menos carbono.
Os novos mapas se somarão a outras iniciativas brasileiras que serão apresentadas durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que está previsto aí para o final de outubro. De acordo com a Embrapa, o solo tem um papel decisivo nas mudanças climáticas, contrariando aí quem difama o Brasil. Os representantes têm essa missão de mostrar como a agricultura está fazendo o seu papel de contribuir não só para a descarbonização das atividades, como também uma agenda de segurança climática e de sustentabilidade será apresentada. Zaidan. Obrigado, Berê. Em São Paulo, após meses de seca, as chuvas retornam às lavouras de melancia e deixam produtores mais otimistas para a atual temporada. Ao vivo de Araçatuba, noroeste do estado, as informações de Gustavo D'Angelo. Mas antes eu vou chamar a Renata Ferreira com as informações do tempo. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Já estamos aí na estação que marca o início do período chuvoso, né? E o destaque da previsão de hoje não poderia ser diferente. Vamos ver então onde tem chuva e onde fica seco hoje em todo o Brasil. E a previsão já começa indicando aumento de chuva entre Curitiba e capital paulista, provocando aí altos volumes acumulados que podem vir a qualquer hora do dia, acompanhados de trovoadas, e também não se descarta a chance para a formação de pontos de alagamentos devido aos altos volumes esperados. E toda essa chuva, Zaidan, é reflexo da entrada de umidade que vem do oceano, associada a pequenos cavados em média atmosfera. E atenção, produtores do norte do país, alerta para chuva forte com temporais entre o sudoeste do Amazonas e o Acre ao longo desta quinta-feira. Ao longo do dia, tem também previsão de temporais nas demais áreas do estado paulista, no Rio de Janeiro, Rondônia, Mato Grosso do Sul, mas são chuvas que vêm em forma de pancadas no final da tarde, após uma manhã bem ensolarada. Já as áreas de tempo firme se concentram entre o norte de Minas, também Distrito Federal, leste de Goiás até o sul do Piauí e também no Rio Grande do Sul, isso por conta da atuação de duas massas de ar seco que atuam nessas regiões. Chuvas rápidas nas capitais nordestinas. Zaidan, daqui a pouco eu volto com mais destaques da previsão do tempo durante toda a nossa programação. É com você. Obrigado, Renata. E a gente vai a Araçatuba, noroeste de São Paulo, onde os produtores de melancia estão otimistas com a chegada das chuvas. Boa tarde, Gustavo D'Angelo. Boa tarde a todos. Pois é, a colheita de melancias aqui no estado de São Paulo já foi iniciada nas regiões de Marília e Oscar Bressani. E até meados de setembro, Zaidan, praticamente não havia chovido nessas praças, deixando lavouras locais dependentes da irrigação para manter a umidade. Agora, em outubro, as precipitações chegaram às regiões produtoras paulistas e os produtores já se mostram quanto aos benefícios ao desenvolvimento das frutas. O aumento do volume de chuvas também reduziu a utilização de irrigação nos últimos dias, o que pode contribuir para amenizar os custos de produção. Em algumas regiões, o cenário também possibilitou o avanço nas atividades de semeio em áreas de sequeiro. Vale lembrar que na safra 2020-2021, a falta de chuvas limitou a produtividade e a rentabilidade da temporada. Neste cenário, produtores estão mais animados quanto aos resultados da produção atual, que pode inclusive contar com preços firmes, considerando que deve haver redução diária nas praças paulistas. Zaidan. Obrigado, Gustavo. E em Mato Grosso do Sul, choveu, mas não muito. Porém, o suficiente para reduzir focos de calor no Pantanal. Ao vivo da redação, as informações de Kaile Rodrigues. Boa tarde, Kaile. Oi, Zaidan, boa tarde a você, boa tarde a todos. A chuva está voltando com maior intensidade no Pantanal de Mato Grosso do Sul, motivo de comemoração dos pantaneiros e dos ambientalistas, mas não o suficiente para trazer uma tranquilidade quanto à eliminação definitiva dos focos de calor. Mesmo assim, praticamente cessaram os grandes focos, com ocorrência de apenas 3 na terça-feira, detectados por satélites. O Corpo de Bombeiros ainda mantém por tempo indeterminado a Operação Hefesto,
instalada em maio em Corumbá, mas já reduziu a força-tarefa, que mobilizou mais de 700 homens, 12 aeronaves e 100 viaturas. No dia 24, não foi registrado nenhum foco de calor no município, que liderou o número de incêndios. Notícia boa, né, Zaidan, que a gente acompanha aí com grande felicidade. Volto com você. Obrigado, Kylie. O Índice Geral de Preços Mercado registrou em outubro inflação de 0,64%, informou hoje a Fundação Getúlio Vargas. O IGPM é a referência para reajuste de contratos de aluguel. No acumulado do ano, o índice apresenta inflação de 16,74% e de 21% em 12 meses. De acordo com a FGV, a alta de setembro para outubro foi puxada pelos preços no atacado. Outro dado da Fundação: o Índice Nacional de Custo da Construção subiu em outubro 0,80%. E a inflação do Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, caiu de 1,19% em setembro para 1,05% em outubro. A relação de troca de boi gordo para boi magro é a mais desfavorável da história, segundo o estudo do CPEA. Ao vivo, as informações do nosso companheiro José Cunha, que vai trazer esses dados para a gente, dados do CPEA, divulgados agora, apontando a relação de troca de boi gordo por boi magro. Boa tarde, Zé. Olá, Zaidan, bom dia a você e bom dia a todos. Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, mostram que a atual relação de troca de arrobas de boi gordo por animais de reposição atingiu o momento mais desfavorável ao pecuarista recriador, considerando-se toda a série histórica do CPEA, iniciada em 2000 no caso do bezerro. Quando consideradas as médias mensais deflacionadas pelo IGPDI, o pecuarista de São Paulo precisa, na parcial de outubro até o dia 26, de 10,17 arrobas de boi gordo para a compra de um animal de reposição no mercado sul-mato-grossense. Isso representa 8,4% a mais que no mês anterior e 16,8% acima de outubro de 2020. Como comparação, a média da relação de troca do CPEA é de 7,69 arrobas de boi gordo paulista para um animal de reposição de Mato Grosso do Sul. Segundo pesquisadores do CPEA, esse cenário está atrelado às fortes quedas nos preços da arroba bovina diante da continuidade da suspensão dos envios de carne à China e da entrada de animais de confinamento no mercado spot nacional. Além disso, os valores dos animais de reposição seguem relativamente firmes em muitas praças, reforçando a piora na relação de troca. Zaidan. Obrigado, Zé. O CB News termina aqui. Obrigado a você também. Eu volto logo mais às 10:05 no horário de Brasília com o Mais Pecuária. E agora você fica com a nossa agenda de leilões.